Arro, aqui é Selene Dieckert, criadora da mesa radiônica xamânica e do Animal Totem Oracle Deck, terapeuta holística, palestrante, oraculista, taróloga, e hoje, dando continuidade à série sobre os deuses e deusas, o tema é Coatlicue. Coatlicue, ou Cihuacoatl, a mulher serpente, ou ainda Tonantzin, nossa mãe, é a deusa da terra da mitologia asteca, mãe do sol, da lua, das estrelas e de todos os deuses e deusas astecas. Seu nome significa aquela da saia de serpentes, com saia de serpentes. Ela é referida diversas vezes por epítetos como a deusa mãe da terra, que dá a luz a todas as coisas celestiais, deusa do fogo e da fertilidade, deusa da vida, morte e renascimento, e mãe das estrelas do sul. Coatlicue é frequentemente associada com fogo, fertilidade, com o parto, com a vida, com a morte, com a dor e com o nascimento. Coatlicue era conhecida pelos astecas como uma deusa mãe amorosa, que deu à luz à lua, às estrelas, ao sol, assim como os outros deuses do panteão. Coatlicue era também padroeira da guerra, do governo e da agricultura, sendo considerada o aspecto feminino do deus primordial, o Meteotl. Seus outros nomes eram Teteo, Inann, ou a mãe dos deuses, Ilameteotli, ou velha amante, Tonantzin, ou nossa mãe, Tossi, nossa avó, Coscamial, ou colar de borla de milho, Cihuacoatl, mulher cobra, Colantonã, nossa mãe do casaco. Os antigos povos mesoamericanos compreendiam que para se venerar a terra que trazia vida, era preciso também reverenciar a terra que trazia a morte, ou melhor, que levava à morte. E por isso, Coatlicue não é apenas mãe de todos os deuses imortais, mas também a devoradora dos cadáveres. O culto à terra compreende a vida e a morte como sagrados. Antes da conquista espanhola, Coatlicue se relacionava com outras deidades femininas da terra, como Tossi, nossa avó. Várias fontes coloniais espanholas do século XVI mencionam que Coatlicue pertencia a uma classe de divindades conhecida como Tzitzimimi, que são as divindades relacionadas às estrelas, consideradas terríveis e perigosas. Por exemplo, fora dos 360 dias que formavam o calendário agrícola, chamado contagem de anos, ou Xilporruali. Olha, antes de tudo, é importante falar que eu não sei falar nahual, então deem um desconto aqui para mim, tá legal? Estou me esforçando. Então, fora desses 360 dias que formavam o calendário agrícola, ou Xilporruali, houveram 5 dias extras sem nome. Os astecas acreditavam que este era um momento ameaçador, em que coisas ruins poderiam acontecer. A Tzitzimimi, por exemplo, poderia descer à superfície da terra, comer pessoas, ou pelo menos causar estragos, causando instabilidade e medo. Nas crônicas coloniais espanholas, o Tzitzimimezão, retratados com rostos esqueletizados e garras de monstros, semelhantes ao que vemos nas esculturas de Coatlicue discutidas mais adiante. Apesar de toda a ferocidade, no entanto, Tzitzimima também teve associações positivas.
Ironicamente, este grupo de divindades eram patronas de parteiras, como a gente já falou, ou mulheres responsáveis por ajudar as mães com seus bebês. As pessoas também pediam ajuda médica e elas tinham associação com a fertilidade. Por estes motivos, exerciam um papel mais ambivalente do que simplesmente divindades boas ou más, e por isso eram respeitadas e temidas. Coatlicue é uma das figuras mais terríveis da mitologia asteca. Ela era representada como uma mulher com seios flácidos de tanto amamentar, uma saia feita de serpentes, daí o seu nome, e um colar feito com os corações, mãos e crânios de pessoas sacrificadas a ela, além de pés e mãos adornados com garras. Seu traje representa a vida e morte, guia para o renascimento. Ela possui uma outra aparência ainda mais aterrorizante, onde sua cabeça é substituída por 2 serpentes, as quais também substituem os seus braços. Estas 2 serpentes se enfrentam e surgem depois que sua cabeça foi cortada e o sangue jorrou de seu pescoço, na forma dessas 2 serpentes gigantes, referindo-se ao mito em que ela foi sacrificada no início da criação, que eu vou contar aqui mais tarde. Suas línguas bifurcadas ou divididas se curvam para baixo, e o efeito resultante é que as cabeças e línguas de serpentes parecem ser uma única face de serpente voltada para a frente. Cobras saindo de partes do corpo era uma convenção asteca para o ato de esguichar sangue, ou seja, como ela foi decapitada, o sangue que esguichavam formavam serpentes. Seu consorte é o deus Mixcoatl, e Coatlicue era a mãe de muitos deuses e deusas, entre eles Huitzilopochtli, Coyolxauhqui, que governava seus irmãos, e os Sentson Huitzi-Nahuá, que são 400 surianos, deuses das estrelas do sul. Antes da criação do mundo, quando a Terra ainda era jovem, os deuses viviam na lendária Teotihuacan. Coatlicue possuía uma beleza encantadora e chamou a atenção de vários deuses, porém casou-se com Mixcoatl, um dos filhos do deus superior, que em Nahuatl significa serpente nuvem. Desta união nasceram muitos. Coyolxauhqui, a deusa da lua, fora a primogênita. Seu nome significa face pintada com sinos, devido aos minúsculos sinos de ouro que usava no rosto. Após a lua, nasceram os implacáveis Sentzon Huitzi-Nahualtzin, os deuses das estrelas do sul, que também são conhecidos como os 400 sulistas. O número 400 era usado para representar grandes quantidades. Após povoar os céus, o casal divino decide descansar na cidade dos deuses. Naqueles dias, crescia em Coatlicue uma profunda desconfiança sobre a fidelidade de seu esposo. Num determinado dia, ela o segue e descobre que ele está se relacionando com uma outra mulher, Timalma. Coatlicue, furiosa, a mata com suas próprias mãos. Tomada pela dor, ela agora assume uma nova forma. Toma um aspecto medonho, assustador, vestida com serpentes e partes humanas. Passa a servir no templo, no topo da lendária montanha sagrada Coatepec, a montanha da serpente, também chamada de Coatepetl. Agora suas tarefas estão relacionadas a varrer as dependências e servir os seus altares. Ela se torna uma deusa sedenta por sangue em seus rituais, o que os astecas sabiam, pois a terra precisa ser alimentada para ser mantida. E por prestar esses serviços sacerdotais, Coatlicue deveria guardar o celibato. Mas, em um belo dia, um beija-flor entra por uma das janelas do templo e deixa cair um feixe de plumas.
As penas eram um sinal do céu, uma mensagem divina. A deusa pega as penas e guarda consigo, coloca no peito e milagrosamente engravida. Ela compartilha a notícia com seus demais filhos e é rigorosamente acusada de quebrar o celibato e profanar o templo. Eles então decidem matar a própria mãe, pois a desonra para os astecas só pode ser paga com morte. O exército de deuses estrelas liderados por Coyolxauhqui cercaram a deusa mãe no Monte da Serpente e neste momento nasceu Huitzilopochtli, o deus guerreiro do sol. Porém, em algumas lendas, o deus é substituído por Quetzalcoatl. Bem, ele nasce adulto, preparado e vestido para a batalha e para defender a sua mãe. Armado com a serpente de turquesa ou de fogo, que acredita-se que seja um raio de sol, para enfrentar os irmãos mais velhos e com grande força ele matava e esquartejava todos diante de sua mãe, que havia acabado de o conceber. Entretanto, Huitzilopochtli poupou a vida de todos que suplicaram por misericórdia. E por fim, ele esquarteja Coyolxauhqui, que foi a líder da rebelião. A trama de Coyolxauhqui foi frustrada quando um dos Huitzinawa se arrependeu e decidiu avisar sobre o plano a Huitzilopochtli, que ainda estava dentro do ventre de sua mãe. Em outra versão dessa história, é Coyolxauhqui quem avisa sobre o plano e é morta pelos seus irmãos. Levantando-se à defesa de sua mãe, o deus saiu do ventre de Coatlicue já em forma adulta e totalmente armado como um guerreiro invencível, como a gente falou. Em outra versão da lenda, o deus nasce do pescoço cortado de sua mãe. Mas de qualquer forma, com sua arma formidável, o Xiuhcoatl, ou serpente de fogo, Huitzilopochtli rapidamente massacrou seus irmãos rebeldes e os cortou em pedaços. A cabeça de Coyolxauhqui foi lançada aos céus e se tornou a lua, enquanto os Sentson Huitzinawa se tornaram as estrelas. Essa história foi representada no templo maior do local de cerimônia de Tenochtitlan. A grande pirâmide coroada com o templo Huitzilopochtli representava o Coatepec, que era constelada com cabeças de serpente em pedra, e a seu pé estava o monólito de Coyolxauhqui desmembrado. Os sacrifícios humanos que eram realizados no topo da pirâmide faziam referência ao antigo mito, já que os corpos das vítimas tinham que rolar para baixo como o corpo da deusa Coyolxauhqui. Em outro mito envolvendo a deusa, Coatlicue alerta os astecas sobre o seu futuro desaparecimento. O governante asteca Moctezuma II tinha enviado um grupo de 60 feiticeiros para visitar Coatlicue no mítico lar ancestral dos astecas, Aztlán, em busca de conhecimento supremo. No entanto, sobrecarregados de presentes, os infelizes feiticeiros ficaram atolados em uma colina de areia, e a deusa revelou que as cidades astecas cairiam uma por uma. Nesse dia, seu filho, Huitzilopochtli, que governava os astecas, iria retornar ao seu lado. A deusa era adorada no ritual da primavera de Tozozontli, na época das chuvas, e no festival de outono, na caça de Quexoli, quando uma sósia da deusa era sacrificada. Na arte, Coatlicue foi representada em uma estátua colossal de basalto, encontrada em Tenochtitlan, que agora reside no Museu Nacional de Antropologia na Cidade do México. A estátua possui cerca de 3 metros de altura, 1,5 metros de largura e representa a deusa em sua forma assustadora. A estátua foi descoberta em 1790 na Era Comum, e na ocasião, tanto os europeus
quanto os povos que eram escravizados e consideravam a estátua como um horrível monstro deformado. Os indígenas mexicanos, por outro lado, começaram a adorá-la e adorná-la com velas e flores. Para evitar isto, a estátua foi enterrada no pátio da Universidade do México, onde não podia ser vista. E foi desenterrada novamente em 1803, e o geógrafo naturalista Alexander von Humboldt fez alguns desenhos e um molde dela antes de enterrarem-na novamente. A estátua foi desenterrada outra vez em 1823, e dessa vez William Bullock fez um outro molde dela, o qual ele exibiu no ano seguinte no Salão Egípcio em Piccadilly, Londres, como parte de sua exposição sobre o Antigo México. A representação mais conhecida de Coatlicue é justamente essa estátua, que foi descoberta durante um trabalho de nivelamento da praça principal da cidade. Ela é representada com a saia de cobra característica. Também cobras podem ser vistas por todo o monumento e substituindo partes da anatomia da deusa, assim como a cabeça, que é substituída por duas serpentes que se encontram, símbolo da dualidade que, ao ser criada, deu origem a todo o universo. Na base, fora da vista do visitante, está Tlautecutli, segurando duas caveiras nas solas dos calcanhares da deusa. Cecilia Klein argumenta que esta famosa estátua e várias outras versões completas e fragmentadas podem, na verdade, representar uma saia de cobra personificada. A referência é uma versão da criação do Sol atual. O mito relata que o Sol começou depois que os deuses se reuniram em Teotihuacan e se sacrificaram. A versão mais conhecida afirma que Tezcatlipoca e Nanahuatzin se imolaram, tornando-se a lua e o sol, baseada em outro mito, recontado em diferentes fontes coloniais espanholas, sobre o início da Quinta Era ou do Quinto Sol. Os astecas acreditavam que haviam 4 sóis anteriores, ou eras, anterior ao que vivemos atualmente. O mito observa que várias deidades do sexo feminino, talvez Coatlicue entre elas, se sacrificaram para colocar o sol em movimento, efetivamente permitindo que o tempo continuasse. Elas foram responsáveis por preservar o cosmos, oferecendo suas próprias vidas. Posteriormente, os astecas teriam adorado as saias dessas mulheres que voltaram à vida. Após esse ponto, essas divindades femininas foram então simbolizadas por suas saias, chamadas mantas, o que poderia explicar a cuidadosa atenção dada à saia de cobras de Coatlicue. Funciona como um lembrete do nome dela, aquela com a saia de serpentes, que além de simbolizá-la como uma divindade e lembrar o espectador de suas ações passadas, lembrando que no lugar da cabeça dela temos 2 cobras saindo do pescoço cortado, representando o sangue escorrendo, que era um líquido precioso, conotativo de fertilidade. Com seu sacrifício voluntário, Coatlicue permitiu que a vida continuasse. Coatlicue, portanto, tem aspectos criativos que podem equilibrar crânios, corações, mãos, garras, que a conectam à divindade terrestre Tlautecutli. A terra consome e a terra regenera a vida. Apesar de sua fama em um dos mais importantes mitos astecas a respeito de seu deus patrono, Coatlicue não teve inúmeras histórias registradas sobre ela durante o século XVI, pelo menos o que é sabido até agora. Poucos objetos astecas sobreviventes a exibem. No entanto, outra escultura em pedra no Museu Nacional de Antropologia, em uma escala muito menor, mostra Coatlicue com a cabeça intacta. Podemos identificá-la por sua saia de cobra. Seu rosto está parcialmente esqueletizado e seu nariz está faltando,
revelando a cavidade. No entanto, ela ainda tem carne nos lábios, que estão abertos para revelar seus dentes à mostra. Mesmo com a cabeça, essa versão de Coatlicue ainda parece intimidadora. Fica a reflexão final com as palavras do amigo Giovanni Vincenzo, que eu vou deixando aqui daqui a pouco na descrição do vídeo. Aqui embaixo você vai encontrar os links, inclusive a rede social, o Instagram do Giovanni, para poder aprender mais sobre Coatlicue. Abre aspas. O culto a Coatlicue não é para adulados. Você compreende que a terra é mãe, mas é antiga e terrível, e não irá te poupar se você não assumir uma postura. Se você não crescer e aprender a serpentear pelos alagadiços da existência com consciência e astúcia. Nós não temos uma Bíblia como os cristãos. O nosso referencial é ela, a terra. Fecha aspas. A história envolvendo a morte de Coatlicue e o nascimento de Huitzilopochtli simboliza a vitória diária do sol sobre a lua e as estrelas e a natureza sacrificial da vida na terra. A morte deve chegar para alguns para dar vida a outros. Na cerimônia anual do Templo Maior, um coração humano vivo era entregue a Coatlicue para que ela continuasse a manter a terra fértil e assegurasse que a humanidade não morresse de fome. Para os astecas, os sacrifícios eram necessários para o bom funcionamento do universo. Coatlicue é destruidora e criadora, mãe dos deuses, auxiliadora das mães na terra. Assim como a terra, ela se alimenta de cadáveres e consome tudo o que morre. Sua saia de cobra simboliza a fertilidade, já que a imagem da cobra era tão usada pelos astecas e outras culturas mexicanas antigas. Ela pode aparecer como Cihuacoatl, a mulher cobra, uma terrível deusa do parto, ou como Tlazolteotl, a divindade da má conduta sexual. Coatlicue também era conhecida como Teteoinan, ou a mãe dos deuses, ou simplesmente Tossi, nossa avó. O último termo vem da ideia de que uma versão da história da criação, um dos filhos de Coatlicue, Quetzalcoatl, criou humanos a partir de cinzas, tornando Coatlicue a avó da humanidade. Alguns estudiosos alegam que alguns aspectos de Coatlicue ainda sobrevivem no culto da Santa Muerte, ou a Santíssima Morte, popular em todo o México desde os anos de 1960 e é especialmente relevante atualmente. Deusas relacionadas. Além da Santa Muerte, que a gente falou agora há pouco, as deusas Tossi, nossa avó, Cihuacoatl, ou mulher cobra, a patrona das mulheres que morrem no parto, também eram vistas como aspectos de Coatlicue. E até mesmo a Virgem de Guadalupe, devido aos seus aspectos solares, de gestação, a Virgem de Guadalupe está grávida. Normalmente as mulheres mexicanas usavam a faixa preta na cintura durante a gravidez. Seus símbolos: serpentes, crânios, vassoura, sangue, coração. Suas oferendas. É impossível não falar dos sacrifícios, que atualmente se resumem aos sacrifícios de imolação com animais. Coatlicue aprecia especialmente coração. Os ossos, crânios, peles de serpente, grãos e sementes, especialmente milho, cacau, vassouras, pó de madeira aromática queimada como incenso, leite, mel, penas de beija-flor. Seus epítetos: aquela com a saia de serpentes. Cihuacoatl, a mulher serpente.
Deusa Mãe da Terra, que dá à luz a todas as coisas celestiais. Deusa do fogo e da fertilidade. Deusa da vida, morte e renascimento. Mãe das estrelas do sul. Bem, para finalizar como de costume, só está faltando a oração. Lembrando mais uma vez que as fontes estão na descrição aqui do vídeo. Oração a Coatlicue. Bendita Coatlicue, nossa Mãe Sideral. Em seu ventre os deuses vivificaram. Teteo Inam, você que usa saia de serpentes. Ofereço-lhe meu amor e adoração. Tossi, minha querida avó, foram seus filhos que me deram a vida. Tu és a terra que me alimenta. Como dos teus frutos com avidez. E tu és a devoradora de dentes vermelhos e garras afiadas, que um dia também me consumirá. Bem, aqui eu me despeço de vocês. Se você gostou, deixa aqui o seu like e compartilha com seus amigos. Se por acaso você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo. Mitakuye Oyasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey.